Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço do Devocional IPEP. Estamos começando aqui com o nosso primeiro vídeo relacionado ao nosso tema. E você não vai ver, mas você tem toda uma estrutura aqui que está sendo usada para nós. Tem gente aqui nos ajudando, Aline, Natália, Anderson, Núbia, Gisele que não está aqui, está dando suporte, Jéssica também. Então tem bastante gente envolvida, talvez chegue mais gente. A gente quer conseguir produzir um conteúdo que seja edificante para a sua vida, que desperte cada vez mais o seu desejo por compreender a palavra de Deus, por viver a palavra de Deus. E esperamos que seja uma ótima caminhada, tá bom? Esse é o primeiro de muitos vídeos que a gente vai realizar. E hoje eu preparei algo que eu acho que é bem interessante, que deveria realmente estar no começo dessa nossa caminhada de busca devocional. E a gente vai tocar num ponto que parece talvez o ponto mais banal, banal no sentido de que é aquilo que todo mundo sabe, aquilo que todo mundo está acostumado a ouvir, mas que talvez exatamente por isso a gente não preste muita atenção, que é o exercício diário de leitura da Palavra de Deus. E aí se você me perguntar, pastor, mas todo mundo não lê a Bíblia? Bom, todo mundo não lê a Bíblia todos os dias? Em tese, sim. Mas será que todo mundo lê a Bíblia de fato? Existe um jeito certo de ler a Bíblia? Como é que eu sei que a leitura que eu estou fazendo do texto bíblico está, digamos, promovendo o efeito que deveria promover na nossa vida? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui nesse espaço agora. Veja, a primeira coisa que eu vou destacar aqui com você é que a gente deveria promover um espaço, um ambiente para a leitura da Palavra de Deus. É claro que você vai pensar assim, poxa, eu acordo muito cedo e o horário que eu consigo para ler a Bíblia é na minha condução. Tranquilo, perfeitamente. Mas eu queria que você pensasse sobre a possibilidade de você criar um espaço na sua rotina, na sua semana, para que você desenvolvesse isso e à medida que eu for destacando aqui algumas coisas, você vai entender por que eu estou sinalizando nessa direção. De você ter um ambiente para você fazer essa leitura da Palavra de Deus e desenvolver essa leitura da Palavra de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que você deveria destacar na sequência disso é o seguinte: ler e repetir a leitura e parar em alguns pontos e desenvolver uma determinada frase ou uma expressão que tem ali no texto ou uma palavra quer dizer. Algumas pessoas que trabalham com leitura, e aí agora eu estou falando fora da questão da leitura bíblica, eles dizem que para você absorver um conteúdo, para você entender um livro que você está lendo, um artigo, você, por exemplo, deveria fazer uma quantidade grande de leitura, algo do tipo de você separar uma tarde e ler 100 páginas, 200 páginas. Então, ler a Bíblia é algo que a gente, não é algo que a gente deve fazer rápido. Daí a importância de você ter um ambiente para a leitura da Palavra de Deus. Então, você precisa ler, repetir, voltar e fazer esse movimento quantas vezes o seu íntimo, a sua mente achar que é necessário para que você consiga se aproximar o máximo possível do sentido do texto. Em alguns momentos a gente vai falar de uma forma objetiva sobre noções de como é que a gente interpreta. Mas isso eu vou deixar um pouco mais para frente. Agora é importante você pensar sobre isso. Ler sem pressa, ler repetidamente o texto bíblico. Segunda coisa que eu vou te dizer é o seguinte: arrume um caderno.
e comece a escrever o que você está lendo, no sentido de que há coisas que chamaram muito assim a sua atenção, mexeram muito com o seu íntimo, há outras coisas que geraram dúvida para você, há outras coisas que você pensou assim, eu acredito que isso que eu acabei de ler se associa com outro texto ou com alguma situação, e começa a escrever aquilo. Se você fizer isso à medida que você passa o ano lendo a Bíblia, eu vou propor para você um exercício. A gente está em janeiro, a gente está começando a ler a Bíblia, você está lendo Gênesis, está lendo Salmos, e aí você vai passar o ano todo, você vai transcorrer o texto bíblico. Quando chegar no ano que vem, pega o seu caderno e volta e vai olhar o que você escreveu lá no comecinho sobre esse texto que você vai estar lendo um ano depois. Muito provavelmente você vai perceber que o texto bíblico, depois de um ano, está falando coisas com você que você não percebeu da primeira vez. Então, o exercício de anotar, escrever, e aí eu vou falar uma coisa que algumas pessoas podem achar até que é um sacrilégio, tá? Veja, rabisque sua Bíblia. Não é pecado, não tem problema. Rabisque sua Bíblia, destaque os textos. Se você usa marca-texto, se você usa lápis, se você usa caneta, anota nos espaços que tem na sua Bíblia. Fazer aqui uma propaganda, não ganho nada, mas vai a propaganda. O Jesus Cop tem uma Bíblia que já vem com um espaço para você fazer anotações da leitura que você está fazendo. Isso é muito importante para você absorver o conteúdo do texto bíblico da mensagem. Então veja, você já leu algumas vezes, você já fez anotações sobre o texto que você leu. Agora a gente vai entrar numa outra coisa, que é meditar, refletir, pensar sobre aquilo que eu li. Como isso que eu li, como essa mensagem afeta a minha vida. Porque sabe como a maioria das pessoas lê o texto bíblico? Curiosidade ou apenas um exercício de informação. Se você lê o texto bíblico, faz aquela leitura corrida, meio assim desesperada, e você só vai seguindo de um texto para o outro, sem parar, isso não provoca nada em você. Sabe, nós não lemos o texto bíblico apenas para ter a informação. Nós lemos o texto bíblico para que isso esteja trabalhando em nós. Então, meditar na palavra, meditar na Escritura Sagrada, é começar a notar, a perceber como o Evangelho, a Escritura, está mexendo com as minhas particularidades, com a minha alma. Eu estou lendo um texto que fala sobre soberba e eu começo a identificar que eu tenho alguns comportamentos soberbos na minha vida. Eu estou lendo textos que falam sobre lascívia, promiscuidade, e eu percebo que eu posso ter pensamentos dessa natureza. Eu preciso associar o texto bíblico com a minha alma. Eu preciso fazer o link entre o que a palavra diz e o que está dentro de mim. Então, a leitura vai avançando. Eu li, registrei, meditei. Agora eu vou orar. Porque agora que eu entendi o texto e que eu percebo como é que o texto toca a minha vida, eu agora preciso falar isso com Deus. Senhor, eu me percebi mentiroso. Senhor, eu me percebi falso com os meus irmãos e familiares, os meus relacionamentos. Senhor, eu me encontrei vazio. Agora é o momento em que a palavra de Deus começa a me levar aos pés da cruz. É o momento que a palavra de Deus começa a me colocar diante do Salvador e aquilo vai então quebrantando o meu ser. Me levando para o lugar onde eu preciso estar para que a vida então faça o movimento de, conduzida pela palavra, mudar. Certo? Eu li a Bíblia,
eu escrevi, eu meditei, eu orei e agora eu preciso contemplar Deus. Eu assistia nessa semana o filme Dois Papas, né? A história do Bento XVI e do Francisco, e no momento o Bento XVI diz o seguinte, que o grande desafio é ficar em silêncio e ouvir Deus falando com a gente. Pensa que a nossa vida é uma infinita correria, é uma multiplicidade de vozes na nossa cabeça. É muito difícil parar, ficar em silêncio, para que aquilo que nós lemos, para que o próprio Deus então comece a falar ao nosso coração. Nesse sentido, é como se nós tivéssemos pequenas revelações diárias do projeto de Deus, da vontade de Deus, do ser de Deus diretamente para a nossa vida. Então acabou, certo? Não, ainda falta uma coisa. Agora o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Qual é a ação que vai se manifestar na sua vida a partir dessa sua devocionalidade? Eu sou um mentiroso quanto mais, que preciso abandonar a mentira e me apegar à verdade. Eu sou uma pessoa irada e uma pessoa agressiva, uma pessoa que ataca os outros, e eu me deparei com a palavra de Deus, com o Evangelho, eu entendi, o texto fez sentido, eu estou percebendo, é o ponto da minha vida que tem que mudar, que tem que transformar. Eu estou diante de Deus, Deus está quebrantando o meu coração. Agora eu vou levar isso para a vida real. Então, note que o que começa com uma leitura vai terminar com um comportamento. E é aí que acontece o que o texto bíblico chama de santificação, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós mergulhamos na palavra, quanto mais nós fazemos esse processo, mais a vida muda. Então, veja, eu posso dizer que eu já fiz leitura de muitos livros ao longo da minha vida. De ler Os Três Mosqueteiros, a ler História da Filosofia, a ler histórias em quadrinhos. Nenhuma leitura exige o comprometimento que a palavra de Deus exige. Se você só leu e isso não chegou de forma prática na sua vida, você só tem informação. Você não tem vida com Deus. Então, a gente não está propondo apenas que você leia o texto bíblico. Nós estamos propondo que a leitura do texto bíblico seja o início de um processo que vai lapidar a sua vida na presença de Deus. Então, pense bastante sobre isso. Sobre como você está num processo de crescimento diante de Deus e de como essa relação de devoção é extremamente importante. Foi muito bom ter você aqui. A gente vai se encontrar no próximo vídeo e esperamos que essa nossa caminhada seja maravilhosa, seja próspera, no sentido de que a cada dia nós nos aproximamos mais de Deus. Um grande abraço, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.